Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouco de equação de segundo grau, para conseguir dar um norte nos assuntos seguintes, que toda vez que trabalhamos com função e com equações, precisamos ter esse conhecimento fundamentado na equação de segundo grau. Então, o que vem a ser essa equação de segundo grau? Pois bem, eu coloquei aqui algumas parábolas e justamente porque a equação de segundo grau ela destaca justamente o que? Parábolas, aquilo que nós conhecemos por curvas, um tipo de curva. Então, o que faz um arco. Então, nesse caso aqui, ó, tem a bala do canhão passando de um ponto para o outro, está formando uma parábola, e eu posso tranquilamente, com algumas informações, pegar justamente qual seria a equação que foi feita, que gerou essa parábola. E aqui algo para quem gosta de futebol, uma cena interessante que é o gol olímpico. Então esse gol olímpico, as pessoas se perguntam como é que pode acontecer se o jogador de futebol ele está fazendo um chute reto e forma uma parábola que vai parar a bola lá dentro do gol. Então, como é que isso é possível? Então, primeiríssimo lugar aqui, deixa eu colocar uma informação que é a seguinte, ó, parábola. E aí a gente vai ter tiro de canhão. E aqui teremos o gol olímpico. Então é uma forma de lembrar o uso prático das parábolas, tá? Então, gol olímpico. Pois bem, então vocês já ouviram falar de equação com toda certeza e devem se perguntar qual é a diferença, né, de uma equação do primeiro para o segundo grau. Pois lá no sétimo ano, com toda certeza, vocês já trabalharam com situações assim, que vocês encontram, por exemplo, x menos 7 igual a 2. Então, seu objetivo é manter a incógnita no primeiro membro, então vamos ficar com 2 e esse mais 7 passa para o outro lado como menos 7 como mais 7. Então, x será igual a 9. Ok, então isso aqui é uma função do primeiro grau, onde nós sabemos que temos valores a considerar. Então, quando eu recebo aqui uma equação do primeiro grau, eu tenho informações que dizem respeito a quê? A o valor de x e aquele valor que não é x, então são os coeficientes. Então você percebe que nessa lei da função aqui do primeiro grau, nós não estamos trabalhando com x ao quadrado, só estamos trabalhando aqui ó, com o x, apenas ele. Tem o y aqui, ok, mas não tem nenhum expoente ali. Já na lei da função de segundo grau, é obrigatória a existência do x ao quadrado. E aí nós começamos a observar algumas coisas. Por exemplo, na lei da função do primeiro grau, toda vez quem vai acompanhar o x é o coeficiente a. E o coeficiente b é aquele que se encontra sozinho. Ok. E eu coloco uma informação aqui ó, que é muito importante, com a diferente de zero. Já já eu explico isso. No assunto que vocês estão trabalhando agora, que é a equação de segundo grau, então temos aqui a lei da função de segundo grau, que diz o seguinte, que nós vamos ter y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o coeficiente a é aquele que está sempre acompanhado pelo x ao quadrado. O coeficiente b é aquele que está acompanhado sempre pelo x. E o coeficiente c é aquele que está sozinho, é o termo independente. E aí eu coloco novamente essa informação aqui, com a diferente de zero. Por que essa informação? Vamos lá. Se por um acaso eu pegasse aqui e colocasse assim, y é igual a 2x ao quadrado
mais 7x mais 9. Ok, então vocês sabem que quem está acompanhando o x ao quadrado diz respeito ao coeficiente a. Então, a vai ser igual a 2. Quem está acompanhando o x sozinho vai ser o coeficiente b. Então, ele é igual a 7. E aquele termo independente aqui, ó, é o c igual a 9. Então, o que nós podemos observar de informação aqui relevante? Destacamos os coeficientes e, a partir dessa disponibilidade do valor de x ao quadrado do x e do termo independente, sabemos quem são os coeficientes. Ok. Agora, vamos imaginar outra situação. Uma situação em que digo que, porque ele coloca aqui, ó, a diferente de zero. Então, deixa eu só pegar aqui, colocar para o lado de cá, para ganhar um pouquinho de espaço. Ok. Então, vamos imaginar outra situação aqui, aonde eu digo que o a vai ser igual a zero. Então, eu estou colocando a como zero. Então, vai ser o quê? 0x ao quadrado mais 7x mais 9. Utilizei os mesmos coeficientes que estão aqui, com exceção do a, que eu disse que é igual a zero. 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então, eu ficaria, no final das contas, se isso aqui é zero, eu nem preciso colocar. Eu ficaria com 7x mais 9. Só que, para ter uma função do segundo grau, eu preciso, é obrigatório, que eu tenha um x ao quadrado. Então, aqui não tem um x ao quadrado. Se não tem x ao quadrado, ele não é função, nem equação de segundo grau, é do primeiro grau. Então, é nesse ponto que eu estou querendo chegar. É justamente nessa informação que eu quero chegar. Então, vocês observam aqui, ó, que o x ele não tem essa questão do, como é que eu poderia dizer? Ele não tem o ao quadrado, o x ao quadrado. Então, a mesma coisa vale para o de cá. Ah, se eu digo que... Deixa eu até colocar esse daqui no formato mais convencional de função. Para a função, esse 9 deveria estar no primeiro membro. Então, ficaria assim, ó. Y é igual a x menos 9. Então, se num dado momento eu resolvo dizer que esse meu x ele é igual a zero, porque quem... Aqui, ó, o a é que está acompanhando o x. Então, se eu resolvo fazer assim, ó, y igual a zero vezes x menos 9. Então, 0 vezes x vai dar zero. Então, meu resultado vai ser pura e simplesmente menos 9. Então, se não existe um x aqui, nem função ele é. Então, vamos deixar essa informação aqui, que é o seguinte. Esse daqui não é função do segundo grau. Opa, já lá foi eu escrevendo grão. É do primeiro. E esse daqui não é função do primeiro grau. Nem função ele é, certo? Isso aqui é somente um coeficiente, é só um número inteiro, então é essa a informação. Então, por isso a necessidade de destacar aqui, ó, com a diferente de zero, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, já que estamos falando de equação do segundo grau e função de segundo grau, vamos dar uma olhadinha aqui quando se trata de uma equação de segundo grau completa e incompleta. Então, o que nós vamos ter aqui? A equação de segundo grau completa, ela vai ter os coeficientes a, b e c numa equação. Então, nós podemos observar aqui, ó, x ao quadrado, então esse primeiro exemplo aqui, x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a zero. Então, sabemos que
quem é coeficiente A? É aquele acompanhado pelo x ao quadrado. Então, se ele não tem nada aqui na frente, é o mesmo que ter o número 1. Mais 3x. Então, quem acompanha o x vai ser o quê? Vai ser o coeficiente b. Então, b é igual a 3. E o termo independente é esse que está aqui sozinho. Então, nós temos o como c, que vai ser o quê? Menos 4, termo independente. Ok? Então, se existe A, existe B, existe C, quer dizer que é uma equação de segundo grau completa, porque temos valores para os três, valores não nulos, ok? Então, nessa daqui, ó, podemos observar. Quem é que está acompanhando o x ao quadrado? Então, o 5. Então, o A corresponde a 5. Quem está acompanhando o x é o 8. E quem está acompanhando perdão, desculpa, aqui é o termo independente, então aqui é o mais 2. Então, C vai ser igual a 2. Então, também diz respeito a uma equação de segundo grau completa. Vamos dar uma olhadinha aqui mais para baixo. Quando a pessoa perde o mouse é bom. Então, equação de segundo grau incompleta é quando não existem os coeficientes A, B e C todos numa equação. Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó, como 7x ao quadrado igual a zero. Então, veja que ele só tem, ó, o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Quem acompanha o x ao quadrado é o A. Então, aqui nós sabemos que A é igual a 7. Se não existe nem o coeficiente B nem o C, então eu vou dizer que B é igual a zero e C é igual a zero. Esse caso aqui, ó, temos o x ao quadrado menos 36x. Então, eu já vejo aqui que só existem dois. Então, o A é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, o valor aqui, ó, 1. Quem acompanha o x é o coeficiente B, então, menos 36. Bem, temos também aqui, nesse de cá, A, ou seja, se não tem um coeficiente C, dizemos que C é igual a zero. Nesse daqui, quem acompanha o x ao quadrado vai ser o quê? O 2, o A. A igual a 2. Esse daqui, ó, como não tem x acompanhando, sabemos que se trata do termo independente, ou seja, coeficiente C. Então, C é igual a menos 18. Fica implícito aqui, ó, que o coeficiente B é igual a zero. Então, tudo certo. Vocês podem escrever tranquilamente, chegar aqui, ó, colocar aqui. É interessante até colocar na ordem, tá, gente? Mas colocar que B é igual a zero, porque isso vai ajudar bastante no momento que vocês forem responder. Então, o que ocorre? Existem meios de responder uma equação de segundo grau incompleta. Então, existem métodos, ok? Existem métodos para esse daqui, o daqui nem tem o que responder, e para o de cá. Então, vamos observar quando temos, deixa eu colocar aqui, quando temos, vou subir um pouquinho, ok, quando temos A e B. Então, existe um método aqui, deixa eu só reproduzir aqui embaixo o nosso exemplo, que vai ser o seguinte, x ao quadrado menos 36x igual a zero. Pois bem, durante o 8º ano, vocês trabalharam com polinômios e trabalharam também formas de isolar, como é que eu poderia dizer? Aqui vocês trabalharam com fator comum.
Então, tivemos fator comum, agrupamento, meio de fatorar justamente esses polinômios. Então, o fator comum aqui, podemos observar que existe tanto x aqui, como x do lado de cá. Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui seria o mesmo que eu estou escrevendo assim, ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho para poder ter um pouquinho de destaque. Eu poderia dizer que é x vezes x menos 36x igual a zero. Pois bem, aqui tem x no primeiro termo e aqui também tem x no segundo termo. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai pegar esse x e vai colocar em evidência, escrevendo ele aqui embaixo. Então, vamos ficar com x, que multiplica, já que existe nos dois fatores. X que multiplica, sobrou o que aqui? X menos 36. E aqui eu vou botar que é igual a zero. Então, pode observar como é que a gente vai resolver isso? Eu tenho dois valores. Eu tenho o primeiro aqui, ó, que diz que x é igual a zero. Então, lá vou eu aqui. Então, a minha primeira resposta, ó, já está na mão. X é igual a zero. E a segunda resposta diz respeito a isso aqui, ó. X menos 36 igual a zero. Então, eu vou pegar aqui e vou botar x menos 36 igual a zero. Isso quer dizer que x é igual a menos 36. Passado para o outro lado, vamos ficar com 36. Então, segue aí a nossa resolução para essa equação incompleta. Nós sabemos agora que no nosso conjunto aqui, ó, de respostas, temos o zero e temos o 36. Para o outro, como tem um espacinho ali, nossa, eu vou colocar só isso aqui um pouquinho mais para cima. Para ganhar um pouquinho de espaço. E o outro vai ser esse daqui, quando nós temos o valor de A e C. Então, deixa eu escrever aqui. A e C. Esse é ainda mais simples do que o anterior. Ah, Tatiane, eu posso utilizar Bhaskara para resolver? Pode sim, com toda certeza. Mas eu vejo esses dois aqui, essas duas formas, como uma maneira mais prática. Realmente ajuda bastante. Então, temos 2x ao quadrado menos 18. Deixa eu colocar aqui. 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Bem, só temos uma incógnita, que está aqui, ó, x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer para responder? Vou deixar quem tem x no primeiro membro e quem não tem vai para o segundo. Então, ficaremos com 2x ao quadrado igual a menos 18, vai para o outro lado como mais 18. Esse 2 está multiplicando com x ao quadrado, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 18 dividido por 2. Logo, x ao quadrado é igual a 9. Existe uma regrinha aqui que certamente todo mundo se lembra, que quando eu tenho esse valor aqui elevado ao quadrado, está mandando que o daqui fique na raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 9. Logo, x é igual a mais ou menos 3. Ah, por que mais ou menos 3? Porque para isso aqui, tanto vale menos 3, quanto vale mais 3. Se eu fizer menos 3 ao quadrado, vai dar o 9.
Se eu fizer mais 3 ao quadrado, também vai dar 9. Então, por isso que a resposta serve tanto para o positivo quanto para o negativo, ok? Então, deixa eu só salvar aqui. E sigamos aqui com a fórmula para quando nós vamos trabalhar as fórmulas com a equação do segundo grau completa. Então, vou colocar essa informação aqui. Equação do segundo grau completa. Então, podemos ver aqui o seguinte. Eu tenho duas fórmulas. E para que vão servir essas fórmulas? Nós temos a discriminante, que chamamos muito por delta, que é a fórmula b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E temos também a fórmula de Bhaskara, que vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Parece difícil, mas não é. Primeiro passo de todos é que a gente faça justamente que a gente possa discriminar o valor daqueles coeficientes. Então, eu vou utilizar aqui, ó, A, B e C. Coloca isso como uma regra para vocês, em primeiríssimo lugar, ao invés de sair pegando aqui da equação. Faz essa tabelinha, faz essa legendazinha aqui, porque fica mais fácil na hora de responder. Então, bora lá. Quem está acompanhando o x ao quadrado, se não tem nada aqui, quer dizer que é o número 1. Quem está acompanhando o x vai ser o coeficiente b, então temos o mais 2. E o termo independente aqui, ó, é o menos 8. Não podemos esquecer os sinais que acompanham no momento de responder. Então, bora lá. Temos a fórmula da discriminante, do delta, que vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser igual. Quem é B? B é o número 2. Então, nós vamos substituir aqui como 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A é igual a 1, vezes o C, que é igual a menos 8. Como ele é um número negativo, eu vou colocar entre parênteses. E vamos entender que isso aqui, desse lado de cá, diz respeito a um bloquinho que está fazendo multiplicações. Então, o sinal deles vai ser justamente o que nós vamos primeiramente multiplicar, ok? Então, bora lá. Delta é igual a 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, então 4. Menos vezes mais vezes menos. Menos vezes menos, resultado positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 vai dar o quê? 32. Então, delta vai ser igual a 4 mais 32. Então, chegamos ao valor 36 aqui. Então, quer dizer que o valor do nosso delta, ó, vai ser igual a 36. Ok. Então, o que nós queremos achar aqui? Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para tentar encontrar as informações necessárias. Então, temos x é igual a menos. Quem é b? B é igual a 2. Então, menos 2 mais ou menos, vamos colocar exatamente assim até entender do que se trata, raiz de delta. Então, achamos o 36 como delta. Então, tudo isso dividido por 2 vezes o valor aqui, ó, do A, número 1. E vamos começar a resolver isso aqui. Menos 2, mais ou menos. Raiz de 36, pois bem, 36 é um quadrado perfeito, então sabemos que o resultado vai dar 6. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. E agora vem uma informação muito relevante, que é essa aqui, ó. Por que esse mais ou menos?
De uma equação de segundo grau, nós extraímos duas raízes, ou seja, dois resultados distintos. Esse mais ou menos, ele está dizendo que para o meu x', eu vou trabalhar, por exemplo, com menos 2 mais 6 dividido por 2. E para o meu x duas linhas, eu vou trabalhar com menos 2 menos 6 dividido por 2. Então, vejam que no primeiro eu utilizei o mais e no segundo eu utilizei o menos. Então, um para cada e teremos resultados diferentes. Então, vamos lá responder o x'. Menos 2 mais 6 vai dar 4 positivo. Então, 4 dividido por 2. Então, x' vai ser igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, temos o primeiro resultado aqui. No outro, deixa eu só levantar um pouquinho porque é ruim para escrever assim. Então, x duas linhas vai ser igual a menos 2 menos 6, ou seja, menos 8, porque nós vamos somar e manter o sinal, dividido por 2. Então, divisão com sinais diferentes, o resultado vai dar negativo. Então, x duas linhas vai dar 8 dividido por 2, então 4. X. Opa, esse ficou bem feinho. X, duas linhas, vai ser igual a menos 4. Então, o nosso conjunto de solução aqui, ó, ele está trabalhando com esses dois resultados. Então, menos 4 e 2. Então, vem aquela pergunta, né? Para que serve tudo isso? Nós vamos chegar ainda a essa resolução, nós vamos chegar ainda a essa constatação. Vou somente pegar essa informação que está aqui e colocar um pouquinho mais para cima, para que fique mais fácil de trabalhar. Ok. Então, vamos lá. E eu vou voltar nesse daqui para explicar para que serve, o que significa tudo isso aí. Vamos só responder por enquanto. Ok. Então, temos aqui os valores de A, de B e de C. Opa! Então, o valor de A é aquele que acompanha x ao quadrado, 1. O valor de B é aquele que acompanha o x, ou seja, menos 14. O valor de C é aquele termo independente, então temos o 49. E aí, vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado, então quanto é que vale aí? Menos 14, ou seja, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, 49. Então, delta vai ser igual a menos 14 ao quadrado. Então, esse menos 14 vai dar quanto aí? Vamos ter que fazer, ou para quem já souber aí de cabeça, já fica maravilhoso, né? Vai dar 196. Então, 196. E lembrando que isso aqui, ó, é um bloquinho que está multiplicando. Então, menos vezes mais vezes mais. Então, mais vezes menos vai dar menos. 4 vezes 49. Temos algo inferior a 200 em 4 unidades. 196 mesmo. 49 vezes 4, 196. Então, 196. Ok. Então, o nosso delta aqui, ó, ele vai ser igual a zero, porque 196 menos 196 vai ser igual a zero. E aí, por fim, chegamos para fazer justamente o Bhaskara. Então, x vai ser igual a menos b. Então, menos, quem é b? Menos 14. Então, vamos colocar aqui, ó. Não pode ficar menos, menos, então tem que utilizar o parênteses.
menos b mais ou menos raiz de delta. Então, quem é delta? Achamos o zero. Dividido por 2 vezes a. O a vai ser igual a 1. Então, bora lá. X será igual a menos vezes menos, mais. Então, 14 mais ou menos zero dividido por 2 vezes 1, que vai ser igual a 2. Pois bem, gente, não importa se a gente vai fazer 14 mais zero ou 14 menos zero, o resultado vai ser o mesmo, que vai ser 14. Então, isso já dá para entender que x' vai ser igual a x duas linhas, porque não importa se eu faço 14 mais zero ou 14 menos zero, vai dar 14. E 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, não importa se x' ou x duas linhas, os dois vão ser iguais, então o resultado aqui vai ser igual a 7. Bem tranquilo, mas nós vamos voltar nesse daqui também para poder entender o todo aqui. Então, bora lá. Coloquei aqui uma questão 3 e prometo que essa é a última por hoje. Em outro momento eu vou colocar outro tipo de equação de segundo grau para a gente trabalhar, mas o foco aqui é entender o porquê das coisas. Então, o que eu coloquei ali embaixo eu vou retirar. Então, bora lá. A, B e C. O valor de A é aquele que acompanha x ao quadrado, ou seja, 1. O valor de B é quem acompanha o x, ou seja, menos 5. E o valor de C é o termo independente. Então, bora lá. Delta é igual a B ao quadrado, ou seja, ó, quem é B? Menos 5. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a menos 5 ao quadrado vai dar 25. E aqui nós temos 4 vezes 1, que vai ser igual a 4. 4 vezes 8, que vai ser igual a 32. E aí é aquele momento que a gente diz assim, algo parece ter dado errado. Mas esse aqui foi de propósito. Então, deu um valor negativo. Como nós sabemos que a etapa seguinte é colocar o valor do delta numa raiz quadrada e aqui na série de vocês não é possível ter um valor negativo, estou falando aqui na série de vocês, porque lá no ensino médio vocês vão trabalhar com números complexos, mas aqui não é possível, tanto que a gente está dizendo aqui no conjunto dos números reais. Então, como isso não é possível para vocês, a gente acaba aqui. E aí o que eu quero mostrar para vocês é a interpretação. Por que eu trabalhei com 3 tipos diferentes? Vou fazer uma coisinha aqui, somente retirar essa questão e a seguinte. Ok. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês? Então, o primeiro valor, percebam que o nosso delta deu um valor positivo. Então, temos aqui, ó, bonitinho, positivo. Vou colocar essa primeira observação aqui. Então, a importância de compreender isso aqui. Valores do delta. Ou se quiser chamar de discriminante, não tem problema. Então, se o delta for positivo, ou seja, ó, vou dizer que ele é maior do que zero. Então, quer dizer que a equação tem duas raízes reais. Se o nosso delta for igual a zero, eu posso dizer que tem apenas uma raiz real.
E se o nosso delta for menor do que zero, ou seja, negativa, não tem raízes. Então, vou demonstrar aqui para vocês, ó, na prática. Esse primeiro caso, eu estou dizendo para vocês que esse delta, ele é maior do que zero. Ele é positivo. Então, por ser positivo, eu já sei que quando eu resolver Bhaskara, eu vou chegar às duas raízes. E cheguei aqui, ó, duas raízes. Quando eu trabalhei esse de cá, eu coloquei aqui, ó, meu delta é igual a zero. Então, veja que ele só tem uma raiz real. Porque se uma é igual a outra, é uma só. Então, uma raiz. E no caso de cá, que o valor é negativo, vou colocar aqui, ó, que delta é menor do que zero. Então, veja que não tem raízes reais. Então, não tem raízes. E eu gosto muito de explicar isso aqui da seguinte forma, mostrando para vocês no gráfico. Por quê? Eu mencionei que isso aqui diz respeito a uma equação ou a uma parábola. Essa é a equação de segundo grau. Então, a partir do momento que ela é uma parábola, eu preciso fazer umas demonstrações aqui. Então, eu vou ser muito objetiva nessa exemplificação. Por quê? O tipo de parábola que a gente vai ter aqui. Então, vou contar rapidamente com um software muito bom de se trabalhar, que é o GeoGebra. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. X ao quadrado mais 2x menos 8. E aqui nós vamos ter o seguinte, essa é a parábola formada por essa equação aqui. Então, o que vocês podem perceber é o seguinte, que ele está cortando esse gráfico, ele vai estar cortando exatamente dois pontos. Quais pontos são esses? 2 e menos 4. Então, esses pontos aqui que ele está cortando, é justamente o que? É o nosso, são as nossas raízes. Então, deixa eu só marcar aqui, ó, a opçãozinha das raízes. Então, nós temos 2 e menos 4. Então, quando observamos aqui, ó, exatamente, 2 e menos 4. Então, se por um acaso eu resolver colocar essa equação daqui, nós vamos ver que o tipo de gráfico que vai ser dado é que ele vai tocar somente o vértice no eixo X. Vamos observar. Então, temos aqui, deixa eu só pegar o exemplo. Então, vai ser x ao quadrado menos 14x, opa, ficou 142, mais 49. Então, teremos outro tipo de gráfico aqui. Como eu disse, ó, pelo fato dele ter somente uma... Opa! O fato dele ter apenas um pontinho aqui, ó, uma raiz, então essa raiz aqui vai ser 7, exatamente aquela que nós encontramos lá na outra equação. Então, vou colocar aqui, deixa eu minimizar. Então, 7 que tinha sido a raiz encontrada. E por fim, quando colocamos, esse daqui o gráfico ele não vai... só para tentar dizer uma coisa, explicar uma coisa, é que esse eixo aqui diz respeito ao x, eixo das abscissas. Então, a equação de segundo grau, ela funciona toda em volta desse eixo. Então, precisamos entender isso aqui. Se ele toca, quantas vezes ele toca, se ele não toca, se essa parábola está para cima ou está para baixo, então tudo isso vai ter importância aqui. Nesse caso, dessa equação aqui, pelo fato dela não ter raízes, quer dizer que esse gráfico ele não vai tocar.
Então, vamos colocar aqui para poder demonstrar. Ao invés do 14, teremos 5x e aqui vai ser mais 8. Então, x ao quadrado menos 5x mais 8. Então, cadê esse gráfico? Percebam, ó, que ele nunca vai tocar aqui. Ele nunca vai tocar aqui no eixo x. Então, por quê? Porque ele não tem raízes. Ele só tem uma raiz se ele tocar aqui. Então, como ele nunca vai tocar, ó, veja que ele está bem lá para cima, infinito. Está subindo aqui. Então, ele não tem raízes e a gente pode observar isso apenas com essa observação aqui, ó, do gráfico, ok? Mas era isso aí que eu queria demonstrar para vocês, que esse daqui nós vamos ter o gráfico mais ou menos assim. Então, gráfico aqui, onde ele vai estar tocando um pontinho aqui e o outro pontinho cá. Então, daqui menos 4 e o daqui 2. O daqui de baixo, ele vai tocar aqui no ponto 7. E o daqui, ele não vai tocar no eixo X. O eixo X está aqui e ele não toca. Então, vamos posteriormente trabalhar um pouquinho mais com essas situações e principalmente quando entrarmos no assunto da função de segundo grau. Então, aqui é somente uma breve ideia para que vocês relembrem como é o trabalho desenvolvido com a equação de segundo grau, ok? Pois bem, podem aguardar aí ansiosos que em breve vem mais vídeos. Até mais!